Amém? Quero chamar o pastor Marcelo Herculano, vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Pastor Marcelo tem caminhado conosco já há alguns meses. No último final de semana de junho, ele fez parte daquela turma grande que foi recebida como membros da nossa igreja. E é bom que ele é grande, é alto, então ele se destaca no meio da multidão. Então ele está caminhando conosco e hoje vai nos dar o prazer, o privilégio de poder ouvir a voz de Deus através da vida dele. Se você puder, estenda as suas mãos aqui à frente, vamos abençoá-lo. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Teu servo. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de tê-lo caminhando conosco aqui, ó Pai, como membro desta igreja. Ó Deus, e de nesta noite, ó Pai, poder ser canal de bênção do Senhor para as nossas vidas. Tenho certeza, ó Pai, que a Tua palavra já está queimando no coração do Teu servo, ó Deus, para ser ministrada a nós. Que o Senhor o use com poder, com graça, com ousadia, com intrepidez. Ó Deus, e que nós sejamos uma boa terra para receber a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos em nome de Jesus a estarem abrindo as suas Bíblias no texto da palavra do Senhor, que está em Isaías, no capítulo 37, verso de número 30. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, verso de número 30. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga aleluia. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a você, Ezequias, darei este sinal: este ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo do que aquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja, aqueles que puderem, em nome de Jesus, mais uma vez nós estarmos de joelhos agora, nos prostrando diante do nosso Deus. Então você que pode, em nome de Jesus, vamos nos ajoelhar agora e vamos clamar ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estais nos céus, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja do Senhor, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor pela cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua unção sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor leve cativo as nossas mentes à obediência do Senhor, para que sejamos focados na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os nossos ouvidos, porque, ó Deus, o crer vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Abençoe as nossas mentes, ó Deus, que elas sejam transformadas pela Tua palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra venha encontrar em nossos corações, ó Deus, um terreno fértil, ó Deus, que possam gerar frutos de justiça para a glória do Teu nome. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, pelos males, ó Pai, que temos cometido contra Ti, Senhor, seja eles de palavras, de pensamentos, de atos e até mesmo de omissões, ó Pai, quando deixamos de fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é correto. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Purifica, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Senhor. Purifique as nossas mentes, purifique os nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Lava-nos, ó Deus, com o sangue do Cordeiro, ó Deus. Venha sobre nós, ó Deus, venha sobre essa igreja, em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua graça, derrama sobre nós o entendimento da Tua palavra, para que possamos compreendê-la como de fato ela é, e não como nós queremos que ela seja, Senhor.
em nome de Jesus Cristo, venha sobre nós. E na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me levanto contra todo o império das trevas e ordeno a todo mal, a todo espírito imundo, a todo demônio que anda de redor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar, que o Senhor te repreenda. Todo espírito de divisão, o Senhor te repreenda. Todo espírito de rebelião, o Senhor te repreenda. Bata em retirada em nome de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. Nós consagramos nossas vidas e este lugar de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Seja quebrada toda palavra de maldição lançada contra nós. Seja quebrada em nome de Jesus toda palavra de maldição lançada contra essa igreja. E que a bênção e a presença do Senhor esteja neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todo espírito de confusão, em nome de Jesus. E que a bênção, a presença e o enchimento do Teu Espírito Santo seja hoje aqui em nossas vidas e neste lugar, para a glória e para o louvor do Teu nome. E é em nome de Jesus Cristo Nazareno que nós oramos e agradecemos, e a igreja do Senhor diz: amém. Glórias a Deus. Nessa noite nós estaremos falando sobre as fases da nossa fé, ou estágios da nossa fé. Muitos podem achar que não, mas a nossa fé passa por fases. Por mais que creiamos ou saibamos sobre fé e sobre Deus, a nossa fé passa por fases. E o nosso maior desafio é manter a nossa fé consistente com a palavra de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, mais angustiantes que passemos em nossa vida cristã. Foi assim com Abraão, até o cumprimento da sua promessa do seu filho Isaque. Foi assim com José, até que se tornou o governador do Egito. Foi assim com Elias, que após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele se abateu a ponto de desejar a própria morte. Foi assim com o apóstolo Paulo, quando por 3 vezes orou ao Senhor para ser curado de um espinho na carne, e recebeu um não de Deus como resposta. Além de outra ocasião em que foi tão afligido pelos seus inimigos a ponto de desesperar da própria vida, em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 8. E como esses, nós temos diversos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que não só passaram por sérias provações, quanto por fases em sua fé. E nessa reflexão eu quero usar esse texto para fazer uma analogia sobre a nossa fé e aproveitar para compartilhar de um testemunho pessoal. A primeira fase da fé é a da consolidação, é a parte A do versículo principal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. Crescer por si é o que tem sido dado pela graça de Deus. Muitas vezes você nem pede e as coisas acontecem. Acontece muito no início da nossa conversão. O nosso posicionamento cristão, a nossa fé contagiante, a expectativa só em Deus e no paraíso. Tudo é glórias a Deus, aleluia. O engraçado é que no início da nossa fé, as pessoas te xingam e você diz glórias a Deus, aleluia. Eu estou fazendo uma analogia com esse texto porque é mesmo assim que funciona. Você evangeliza sem medo, você evangeliza sem vergonha, você evangeliza com poder e autoridade, a alegria constante, a emoção está à flor da pele, o testemunho, você testemunha de Cristo toda hora, porque o nome de Jesus está todo o tempo na ponta da sua língua, no início da nossa conversão. Você vai a todos os cultos, até em velório, é na igreja, estou dentro. O amor é contagiante, e Deus ele é tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, que renova as nossas forças todos os dias. E você se enche da presença de Deus todos os dias. Porque a fé está na flor da sua pele. Deus, Ele aproveita deste momento para poder te usar. E você é usado com mais intensidade por Deus, porque você está na fase do primeiro amor.
É o primeiro amor que nos sustenta, é o primeiro amor que nos fortalece. O primeiro amor não deixa você enfraquecer, o primeiro amor não deixa você desistir. O primeiro amor, ele te torna você mais forte. E você está mais sensível à voz de Deus, mais sensível ao Espírito Santo, mais sensível ao poder de Deus, porque você busca com mais intensidade, você busca com mais poder e com mais autoridade. Deus, Ele está presente em nós, está presente em nossas vidas, e nós podemos sentir isso nesse período do nosso primeiro amor, porque ele é mais constante. O que é o primeiro amor? É o amor que começa com mais intensidade, já começa em alta, diferente dos outros amores que são graduais. O primeiro amor, ele é o maior de todos os amores, ele já começa com mais intensidade, é o amor que vem antes do amor humano. As pessoas podem até te amar, mas essas pessoas já amaram outras pessoas e outras coisas antes de amar você. Eu vou tentar explicar melhor. Quando você foi concebido, a sua mãe te amou antes de você a amar, porque desde o ventre da sua mãe até determinada idade, você nem sabia o que era amor. Contudo, a sua mãe te amou antes de você nascer. Entretanto, você não foi o primeiro amor da sua mãe, porque antes de você, ela teve outros amores. Com Deus é diferente. Deus te amou antes de você ser concebido, e Deus nos amou antes de sequer existirmos. E a prova disso é que Deus fez um plano de salvação para esta geração, antes dessa geração sequer existir. Lembra de João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi há 2000 anos atrás, é hoje e será amanhã. A obra redentora de Jesus Cristo, ela começou há 2000 anos atrás. E essa obra é reflexo do amor de Deus hoje, e será reflexo na vida daqueles que irão nascer amanhã. Deus nos amou primeiro. E o primeiro amor nunca te abandona. O primeiro amor é fiel e sempre estará lá de braços abertos para você, caso você se desvie. O amor de Deus pode até não ser o seu primeiro amor, mas de todos os amores que você experimentar na vida, o amor de Deus será sempre o mais verdadeiro, o mais intenso, o amor mais autêntico que você experimentará em toda a sua vida. Porque o amor de Deus é a primazia de todos os amores, é o amor mais verdadeiro de todos os amores. O nosso amor, ele é falho, porque o nosso amor é tendencioso, o nosso amor é oportunista, o nosso amor é interesseiro. Nós amamos se, amamos quando, amamos por quê. Deus não. Deus, ele é amor, e é amor incondicional. O amor de Deus é real, o amor de Deus é leal, o amor de Deus é fiel e o amor de Deus é verdadeiro. Nada que façamos pode se comparar ao amor de Deus, nada que façamos possa suplantar ou se igualar ao amor de Deus, porque o amor de Deus é o primeiro amor, é o maior amor de todos os amores. E é por isso que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14, diz que o amor de Cristo nos constrange, porque é um amor sem comparação, e nada que fizermos pode se igualar ou chegar perto desse amor. E quando nós nos convertemos, nós vivemos a essência desse amor, e é nossa responsabilidade manter esse amor, alimentar esse amor todos os dias. Devemos orar todos os dias, clamar a Deus todos os dias, buscar a face de Deus todos os dias. Isso nós fazemos no início da nossa fé, porque no início da nossa fé tudo é mais intenso, a fé é mais intensa, a oração é mais intensa, a sede pelo conhecimento de Deus é mais intenso, o cuidado é mais intenso, nós até vigiamos com mais intensidade. Quem ama, cuida. E é aí que é o nosso defeito, porque por mais que dizemos amar, nós nos descuidamos, nos distraímos,
deixamos de cuidar, de dar prioridade e acabamos por nos esfriar e esfriar na fé. Abandonamos o primeiro amor. Viramos as costas para o primeiro amor. É o cuidado com o primeiro amor que fortalece a nossa fé. É a consolidação. E muitas vezes, mesmo cuidando do nosso amor e da nossa fé, nós passamos para a segunda fase. E a segunda fase da nossa fé é o amadurecimento. Período de prova. É a parte B do versículo de Isaías 37:30. Você só se alimenta daquilo que brotar. Ou seja, do que brotar do primeiro amor, do que brotar da primeira fase. A segunda fase da nossa fé talvez seja a fase que nós mais passemos tempo, porque é muito difícil amadurecer. É muito difícil. Muitas vezes é mais fácil apodrecer do que amadurecer. E vemos mais gente apodrecendo nessa fase do que amadurecendo. Porque é nessa fase que nós somos provados, a nossa fé é testada, o nosso caráter é forjado. É um tempo de sequidão, de deserto, um tempo que parece que o céu está de bronze, em que não sentimos vontade nem de sequer orar. E quando oramos, o nosso sentimento parece que a nossa oração não passou do teto. Ficamos como o profeta Elias. Não ouvimos Deus na ventania, nem no fogo, nem no terremoto. Como disse certa ocasião o pastor Augusto Nicodemos, que o maior desafio é você permanecer crente sem ver, sem ouvir, sem sentir nada. Porque você ora e não ouve Deus responder, você lê a Bíblia, mas não sente Deus falar, você vai ao culto, mas não vê a presença de Deus. A gente vê as coisas boas acontecendo na vida dos outros, enquanto para você nada acontece. E o pior é quando você vê as coisas boas acontecendo na vida do ímpio, enquanto para você só vem pancada. Aqui podem acontecer duas coisas: ou você começa a sentir saudade do primeiro amor, ou você começa a sentir saudade do mundo. A saudade do primeiro amor faz com que você busque mais comunhão com Deus. A saudade do mundo faz você desviar da fé. E é exatamente aqui que o crente apodrece. A saudade do primeiro amor faz você jejuar, orar, ler a Bíblia, ir mais aos cultos. A saudade do mundo faz você se aproximar cada vez mais do abismo e deixar as coisas de Deus de lado. E quando nos afastamos do primeiro amor, sabe o que acontece? Nós nos aproximamos do ódio, nos aproximamos da indiferença e nos aproximamos daquilo que é mal. Sabe por que é tão difícil amar? Porque nós somos bons em odiar. Nós olhamos para a cara de determinada pessoa, mesmo sem conhecer a história dela, e a gente diz: eu não fui com a cara de fulano, não fui com a cara desse sujeito. É assim mesmo. Tem gente que mesmo sendo crente, a gente já diz: o meu santo não bateu com aquele ali. Somos bons em desprezar, em odiar, odiamos por inimizade, odiamos por pensamentos diferentes, por sermos diferentes, odiamos por ideais diferentes, por ideias diferentes, por cores, por raça, odiamos muitas vezes por nada. O engraçado é que a gente ouve muito falar dessa questão de ódio, discurso de ódio, agora tudo é ódio, discurso de ódio, tudo é bullying. Eu lembro quando eu era criança, meu falecido irmão mais velho, faleceu esse ano. Quando éramos pequenos, quando ele não me chamava de nega preta, ele me chamava de macaco sem rabo. O meu pai me chamava de cinzento, e até hoje eu não sei porquê. Deve ser porque a gente que é mais escuro, quando está frio, a gente passa a unha na pele, dá aquele rastro cinza. A minha mãe, que tem a pele mais clara que a minha, que tinha a pele mais clara que a minha, ela me chamava de Tição, Tição da mamãe. O que na minha época era apelido de família, hoje é discurso de ódio, é bullying. Esse povo não sabe o que é ódio. Esse povo não sabe o que o homem é capaz de fazer com outro homem.
Eu já vi, não é bonito? Para quem não sabe, além de pastor, eu sou policial militar reformado. Sei o que é ser odiado por alguém te amar. Eu tinha 7 anos de idade, eu trabalhava numa casa de família de um empresário lá em Governador Valadares. E aqui eu vou falar que o nome dele é fulano. Então, e ele se afeiçoou a mim de tal maneira que ele passou a me chamar de fulaninho. Só que ele tinha um filho mais velho, que era o fulano Júnior. E o fulano Júnior também era chamado de fulaninho. Quem não gostou da história? A matriarca da família. Como é que chama esse menininho assim, de fulaninho, se a gente já tem um fulaninho aqui dentro de casa? E passou a me tratar mal por causa que eu era tratado bem, por causa do amor que o marido dela tinha por mim. Um ódio sem necessidade, uma raiva sem necessidade. Ele viajou para a Europa para poder fazer uns negócios lá, e ela aproveitou essa oportunidade para me mandar embora. Já conheci o ódio pelo fato de ser policial. Eu fui participar de um evento de missões de determinada igreja. O pastor da igreja foi me apresentar para a social media da igreja, né? A pessoa que fica responsável por fazer essas filmagens, esses eventos. E aí, quando ele foi me apresentar, ele falou assim: olha, ele é policial. A primeira palavra que saiu da boca dela foi corrupto. Eu falei assim: minha filha, se eu fosse corrupto, eu não poderia ser pastor. Já fui odiado pelo fato de ser pastor. Na época eu morava em Itabira, eu tinha uns colegas que eram engenheiros de uma grande empresa lá da cidade, lá esse um clube. E aí eu fui jogar peteca lá, e estou jogando peteca e tal. E esse colega meu foi me apresentar para um outro engenheiro e falou assim: olha, esse aqui é pastor, ladrão de dízimo e enganador. Foram as primeiras palavras que saíram da boca dele. Eu falei assim: meu amigo, se eu fosse ladrão, eu não poderia ser policial. Aí ele falou assim: então você me desculpa, tal, mas você sabe que tem gente que é assim, eu sei. Da mesma forma que eu sei que existem engenheiros que são ruins de serviço, mas eu não julgo o saco pelas frutas podres. E eu acho engraçado que, de certa forma, minha vida foi um paradoxo. Porque na minha profissão de policial, eu vi muitos bandidos me respeitando pelo fato de eu ser pastor. Você abordava um traficante lá, tal. Aí o amigo dele me xingava. Aí o traficante falava assim: eu não xinguei ele não, ele é pastor. Aí ele: ó, chefe, desculpa, eu não sabia. E na igreja já era o contrário. Às vezes eu tinha que falar um tom mais elevado com um determinado irmão que estava fazendo uma coisa errada. Aí ele me xingava, o outro irmão que estava do lado falava assim: ó, não fala assim com ele não, ele é policial. É um paradoxo. E em 20 anos de ministério pastoral, sendo que 15 deles só no Ministério Batista, eu já conheci ódio de irmãos, pelo fato de defender o que é certo, defender e não apoiar o que é errado. Por isso que o nosso amor é tendencioso, Deus corta reto. A gente quer justiça com os de fora, mas com os de dentro a gente quer misericórdia. Por isso que a nossa justiça é chamada por Deus de trapo de imundície. Quando é o nosso filho, não faz isso, ele não sabe o que ele está fazendo. Quando é o filho dos outros, a gente quer o quê? Que todo o rigor da justiça venha. O nosso amor é falho. E o pior ódio que pode existir, meus irmãos, é o ódio das pessoas que você ajudou, das pessoas que você batizou, das pessoas que você gastou tempo, das pessoas que você mais se dedicou, das pessoas que você investiu na vida delas. E imagino que Jesus deve ter sentido quando Judas o beijou. Você já leu que o apóstolo Paulo fala de um tal Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, em algumas versões, ou de Himeneu e Fileto? Porque os inimigos não te decepcionam, os amigos sim, os irmãos sim, os parentes sim, os da família sim. Por isso que tem um ditado que diz que a pedrada que dói mais é aquela que é lançada de perto. Se eu ligar para o seu telefone e dizer assim, ó, eu estou te mandando uma pedrada aí, você fala assim, pode mandar. Agora, se eu tiver a menos de 2 metros de distância e falar a mesma coisa, você já vai pensar no que vai me responder. E provavelmente você vai falar assim, ô meu irmão, calma, vamos conversar. Por isso que a pedrada que dói mais é aquela que é lançada de perto, ou seja, a dor mais intensa, mais sentida, é aquela provocada por aqueles que amamos. Imagina Jesus ao lado de Pilatos e Barrabás,
na hora da escolha de quem deveria ser solto pela multidão, e a multidão enfurecida começa a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E imagine, aqui eu estou conjecturando, Jesus olhando para a multidão, e no meio da multidão ele começa a identificar as pessoas pensando assim: olha, aquele ali eu curei de lepra, aquele ali eu curei de cegueira, aquela era muda e eu a curei. Olha, aquele grupo ali eu os alimentei com pães e peixe, e eles estão pedindo por Barrabás. Ou você acha que no meio da multidão que estava pedindo Barrabás, não tinha pessoas que foram curadas por Jesus? Eu sei, eu vivi algo semelhante aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno testemunho. Durante 17 anos, eu e minha esposa orávamos por um filho. E orávamos em segredo, não compartilhávamos com ninguém. Desde o início do casamento, e quando nos perguntavam a respeito de filhos, a gente sempre desconversava e mudava de assunto. Era evidente que nós queríamos filho, nós queríamos povoar a terra. Queríamos começar com 5. Mas nada acontecia. Todos os exames que vocês imaginarem nós fizemos. Todos. E estava tão pesado que eu não consegui trazer. Todos os exames que vocês imaginarem, nada acontecia. E o diagnóstico que nos deram foi de infertilidade sem causa aparente. Então, certa vez nós fizemos um retiro espiritual na igreja, num sítio perto da cidade onde nós morávamos. E durante a ministração, eu perguntei para minha esposa, falei assim: olha, eu posso revelar à igreja essa situação para que estes possam orar por nós? Como a resposta dela foi afirmativa, eu fui lá à frente e revelei a situação, porque tinha uma ministração a respeito disso. E o pastor que estava ministrando, ele nos convidou para irmos à frente à igreja e estarmos orando por nós. Até aí tudo bem, glórias a Deus. Mas quando nós chegamos em casa, a Sheila virou para mim e falou assim: Marcelo, já pensou se os irmãos engravidarem primeiro que nós? Meus irmãos, não deu outra. A mulher engravidou na semana seguinte. Mas o pior não foi isso, o pior era quando nós íamos aconselhar os irmãos da igreja a respeito de seus filhos. A primeira resposta que vinha na boca deles: mas vocês não são pais, vocês não sabem como que é. Sem falar nos outros casais que vinham até a nossa casa, ou iam até a igreja pedir para nós orarmos para que eles tivessem filhos. E meus irmãos, eu falava assim: meu Deus, isso é brincadeira. Como que eu, que não tenho filho, não estou conseguindo ter filho, vou orar para que os outros que estão tendo a mesma dificuldade tenham filhos? Vocês podem acreditar que não, mas eu orava. E uma semana depois, o casal engravidado. Parecia piada, mas foi um festival de gente engravidando naquela igreja, gente. Crianças nascendo, que eu vou te contar. Era tanta criança que eu e a Sheila nós apresentamos, eu como pastor da igreja e ela como líder do ministério infantil, que a gente ficava sempre perguntando: e quando que vai ser o nosso? Quando que vai acontecer com a gente? Mas isso não nos entristecia. O que entristecia era quando jogavam na cara dela que ela não podia engravidar. Nós chegamos a ser chamados de amaldiçoados, e não foram pelos de fora, foram pelos de dentro. Até que depois de 10 anos de casados, a Sheila teve a sua primeira gravidez, que durou exatamente 3 meses. E eu me lembro como se fosse hoje, nós dois no hospital, e chorando juntos, e ela falando assim: agora pelo menos a gente sabe que a gente pode engravidar. E depois disso foi uma sequência de 7 abortos. E em 2017 foi o nosso pior ano, o ano que eu achei que eu ia ficar até viúvo, porque de 3 em 3 meses a Sheila teve que fazer um procedimento cirúrgico. Ela teve que fazer uma laparoscopia, depois ela teve que fazer, ela teve um problema de apendicite, teve que retirar o apêndice, quase morreu também, e depois ela teve uma gravidez ectópica, que é a chamada gravidez nas trompas. E aí é que está, meu irmão. Ela falando: Marcelo, com duas a gente não conseguiu, e agora com uma? Mas Deus é o Deus do impossível. E esse período, meus irmãos, não foi só isso que aconteceu, porque nós tínhamos irmãos que eram contrários a nós dentro da igreja.
E aí eles aproveitaram o momento. Eu já era pastor há 10 anos naquela igreja, ininterruptos. Então eles iam fazer movimentações e campanha para nos tirar da igreja. E a gente orando e clamando a Deus: meu Deus, o que está acontecendo? E aos nossos olhos tudo parecia que estava errado, enquanto para eles dava tudo certo. E você tem que estar muito firme com Deus para poder não desistir, porque é pancada para todo lado. E aí eu ainda descobri que tinha um irmão que era tesoureiro da igreja que estava desviando dinheiro da igreja. E aí, para entornar o caldo, para se vingar, o que ele fez? Começou a acusar minha esposa de adultério. E aí, você é crente, você é pastor, mas também você é homem. E quando você começa a planejar o mal, chegou a hora de você sair. Então foi o que eu fiz, para não fazer um mal maior. Minha esposa chegou perto de mim e falou assim: Marcelo, eu nunca te pedi nada, mas eu não estou aguentando mais. Eu pedi exoneração no outro domingo, pregando no Salmo 121. Eu olho para os montes e me pergunto: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra. Ficou salários para trás, ficou 11 anos de FGTM para trás, mas nós seguimos em frente. Passamos por momentos difíceis em todas as áreas de nossas vidas, além de estarmos muito machucados, passamos por momentos sérios de saúde, dificuldades financeiras. A nossa geladeira estragou, gente, eu bati o carro na 040, enquanto o nosso carro rodava, eu vi uma carreta passando em nossa direção e passou do nosso lado assim. E nessa fase da fé você tem que se alimentar daquilo que brotar. Pode durar algum tempo, mas alguma coisa brota. Em 2018, mesmo ferido, nós abrimos uma célula lá na nossa casa. E eu sou fã de células. Por isso eu abraço o pastor Jones, e eu abraço mesmo, estamos abraçados, porque eu amo células. Abri uma célula lá na nossa casa, na garagem da nossa casa. Por quê, irmãos? Quem tem chamado para o ministério não consegue ficar parado. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. O Espírito Santo me falou algo que marcou minha vida. Ele disse que quem tem o chamado fica incomodado, quem não tem o chamado fica acomodado. Quem é chamado por Deus não consegue ficar parado, não consegue ver as coisas acontecer, as coisas ficar por acontecer. Agora, quem é chamado por Deus está sempre em algum lugar fazendo alguma coisa para Jesus. Quem não tem um chamado está sempre cansado e sempre arruma uma desculpa, sempre não está podendo. Mas quem tem um chamado não, está sempre pronto para obedecer. Como diz uma máxima: quem não tem tempo sempre arruma tempo para fazer alguma coisa. Agora aquele que não faz nada nunca tem tempo para fazer coisa alguma. Quem tem um chamado é voluntário para tudo, está sempre disposto a servir. É maravilhoso você ver. Agora, uma coisa que marcou a nossa vida quando nós abrimos essa célula, que a nossa geladeira tinha estragado, foi quando os irmãos fizeram uma vaquinha em segredo. O pai nos deu uma geladeira novinha. Outro caso foi quando um policial, um amigo meu, me chamou do cantinho e falou: Senhor Herculano, eu tenho uma coisa para fazer para você, mas eu não quero que você se sinta ofendido. O que foi, meu amigo? Ele tirou uma quantia do bolso e me entregou. E o homem nem crente era, e não sabia pelo que eu estava passando. O outro caso foi de um outro amigo policial também, que apareceu lá em casa com 3 cestas básicas. E as cestas básicas duraram 4, 5 meses. Nessa fase da fé você tem que se alimentar daquilo que brotar. Nós estávamos sofrendo, mas Deus estava provendo. Embora estando abalados, Deus estava nos sustentando. E o maior desafio nessa fase da fé é você não se arrepender do bem que você praticou. Esse é o maior desafio. Temos que nos alimentar daquilo que vai brotar. A gente fala essas coisas não é para que as pessoas tenham dó, pena de nós. Uma das coisas que eu tenho até um certo asco é pelo tal do vitimismo. É você se colocar de vítima para que as pessoas te vejam como coitadinho. Tenha dó de você, isso é desprezível. A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades com dignidade. A Sheila não gosta muito que a gente fala sobre essas coisas, que é como se a gente estivesse revivendo o passado,
mas a gente fala para que a gente sirva de testemunho para aqueles que estão passando pela mesma coisa. Nós damos esse testemunho para que as pessoas entendam o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, que diz: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso até dentro da igreja. Nós contamos essas coisas para que as pessoas possam entender, quando o Evangelho diz que nós passaremos por provações, porque o objetivo do Evangelho não é apenas você ser salvo, mas nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, para que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, estou dizendo isso porque, não que eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não contamos essas coisas para que as pessoas tenham dó de nós, mas para que você entenda que o mundo não é um parque de diversões. O mundo não é um mar de rosas. É um campo de batalha, onde a sua fé será testada, para que você seja aprovado. Um lugar onde você terá que lutar contra inimigos que querem roubar, matar e destruir. Um campo de batalha, onde, se você quiser vencer, você terá que se posicionar como um autêntico cristão, combater o combate da fé, guardar a fé como um autêntico discípulo de Cristo, um autêntico filho e filha de Deus. E por fim, vem a terceira fase, que é a fase do avivamento. É a parte C do versículo. Mas no terceiro ano semeie e colhe, plantem vinhas e coma do seu fruto. Avivamento é fazer reviver o que está morrendo. É nessa fase que realmente você vê que você amadureceu, que sua fé é avivada e que você volta a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Cresce o suficiente para confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância, assim como Jó, para na hora da provação você poder dizer: Deus é Deus e está no controle. Ou nas horas ruins você poder declarar: Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do meu Deus. Nessa fase da fé, o crente é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, porque ele sabe que se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Deus permitir, Ele é Deus. Se Ele não permitir, Ele continua sendo Deus. Porque o crente maduro confia na soberania de Deus. Deus é soberano, e quando você cresce e amadurece, você confia na soberania de Deus, porque sabe que Ele sempre faz o melhor. Nessa fase da fé você não se deixa abalar, porque você sabe que o seu barco pode estar capengando, mas se é Deus que está no controle, e Deus está no controle, meu irmão, você pode seguir em frente, porque o seu barco não vai naufragar. Deus está no controle. E Ele não está no controle apenas do barco que você navega, mas do mar que você está, do vento que sopra contra o seu barco, da tempestade que sopra contra a tua vida. E Deus é poderoso para usar a tempestade para empurrar o seu barco e fazer você chegar no seu objetivo. Então somente creia. Creia em Deus. Deus está no controle. O trono não está vazio. Agindo Deus, quem impedirá? Como está escrito na palavra de Deus, no Salmo 37, verso 25, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi Deus desamparar o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem libera a bênção sobre a sua vida, meu irmão, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu e minha esposa orávamos por um filho por mais de 17 anos, até que nós viemos assuntar essa cidade, porque nós estávamos orando para ver se víamos para cá. E aí Deus atendeu a nossa oração. E foi aqui em Guarapari, em 2020, que a Sheila engravidou mais uma vez, em dezembro de 2020. E ela falou assim: Marcelo, olha, eu acho que eu estou grávida. Eu falei assim: ó, vamos orar com uma trompa. 2020, ano de pandemia. E aí o que aconteceu? Cada dia uma vitória.
Até que chegou no 4º mês. Quando chegou no 4º mês, nós fomos fazer os exames. Chegamos lá, a médica começou a falar de pandemia, começou a falar de vacina, pandemia, vacina, e ela passando o ultrassom na Sheila, eu não entendendo nada que estava passando naquele visor. Eu falei assim: doutora, por favor, tem neném aí? Ela falou: você tem, você não está vendo aqui não, aqui é o saco gestacional, isso aqui é a criança, como se eu entendesse, né, alguma coisa. Aí, mas o barulho mais lindo que vocês vão ouvir é esse aqui, ó. E aí a gente começou a chorando. E a médica falou: meu Deus, esse povo é doido. Até que a gente foi contar para ela o que é que estava acontecendo. E aí, cada dia uma vitória, mas ver se está sangrando, se está acontecendo alguma coisa, está tudo bem. E de vez em quando dava um pânico noturno. E eu sonhava que estava lutando Muay Thai. E foi um dia que eu fiz assim, deu uma joelhada. Aí passou raspando a barriga, assim, eu acordei assim, a Sheila, ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí ela, calma, não acertou, não acertou. Aí quando chegou no 7º mês, nós voltamos para Belo Horizonte, porque meu plano de saúde só atende em Minas. E parto aqui é 8 mil. Eu falei: onde que eu vou tirar 8 mil reais para ganhar um neném? Eu mesmo faço o parto. Vamos para lá. Chegou lá, Deus abençoou tanto, irmãos, que nem o estacionamento ele estava querendo deixar eu pagar. Eu paguei o estacionamento porque eu paguei antes do rapaz lá, do diretor, o chefe lá, chegar em mim, porque senão ele não tinha deixado eu pagar o hospital Mater Dei, irmão? Mater Dei, lá de Betim. E Deus nos deu o Daniel, cujo significado é: o Senhor é o meu juiz. Né, filhinho? Dá um joia. Uma criança que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, alegre, carinhoso, deixa a gente de cabelo em pé. E agora ele aprendeu a correr igual ninja, né? Igual Naruto, põe as mãos para trás. E a gente fica com medo, porque se bater, meu filho, machuca. Mas Deus responde a oração. Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus atende a oração. Salmo 126, verso 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cântico de alegria colherão. Deus responde a oração. Hebreus 13, 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus responde a oração. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará os frutos e fará crescer os frutos da tua justiça. Deus é fiel, Deus é provedor. O tempo de Deus ainda é o melhor. Eu vim para cá sem ministério, orava a Deus para trabalhar na obra, para ser usado nessa cidade, nem que fosse de faxineiro, nem que fosse de lavador de banheiro, limpador de privada. E não há humilhação nisso. Humilhação é o que Jesus Cristo passou por mim na cruz do Calvário. Não tenho medo de trabalho, quero cumprir o meu chamado. Então nós começamos a plantar. Em janeiro do ano passado, abri uma célula na casa do meu sogro. Começamos com 6 pessoas, eu, a Sheila, meu sogro, a minha sogra, o Daniel e a tia dela. Aí, hoje nós temos 12 pessoas. E já teve dia que tiveram 30 pessoas. Irmãos, vocês têm um homem de Deus nessa igreja, que é o pastor Jonathan. Você tem que abraçar. Porque não é qualquer um que faz isso aqui não, gente. Deus fez através da vida dele. Então a gente tem que abraçar e não puxar para trás. A gente já tem o inferno nos puxando para trás. Nós temos que ser aqueles que avançam. E eu não sou bajulador não, irmãos. Eu ando do lado da verdade, porque eu já passei coisas que, se eu for contar aqui, dura a noite toda. Então somente creia, semeiem, plantem para que vocês possam colher. As pessoas não virão sozinhas, irmãos. Você tem que ganhar uma alma para Jesus. Tente fazer isso no ano. Se cada membro dessa igreja ganhar uma alma, no ano que vem nós teremos o dobro de pessoas. E assim sucessivamente. Não é só ganhar, é discipular.
se nós nos empenharmos, vai ter que expandir. Mas a gente tem que crer, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Deus nos deu uma bênção. Daniel, quer cantar? Não? Todo dia de manhã, ele canta um cântico, um dos cânticos que ele mais gosta, é aquele: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glórias a Deus. Eu agradeço a igreja pela oportunidade. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Passa a palavra a quem de direito. Daniel ficava lá em casa assim: eu vou cantar na igreja, Chega aqui, né, nenenzinho? Menininho de papai, né? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que testemunho lindo. Como é bom poder conhecer aquilo que Deus faz na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que não se deixam levar pela primeira, pela segunda, pela sétima derrota, mas que se mantém firme acreditando naquilo que Deus pode fazer. E nós queremos orar, porque talvez você chegou aqui nessa noite depois de 5 decepções, 6, 7, quem sabe você já desistiu de buscar um milagre, mas nós servimos ao Deus do impossível, aquele que nessa noite nos lembrou mais uma vez que Ele tem algo especial preparado para cada um de nós. Nós só precisamos acreditar e nos manter na presença dEle. Quero chamar os pastores, presbíteros, missionárias aqui à frente. Nós queremos orar por você. E se você gostaria de colocar na presença do Senhor algum pedido especial, você vai formar filas aqui nos 2 corredores centrais, para que nós possamos impor as mãos sobre a sua vida, te ungir. Nós vamos sempre perguntar para você algum pedido especial, mas você não é obrigado a falar. Mas se você quiser, compartilhe conosco. Olha, é uma situação familiar assim, é uma situação de saúde, é um milagre que nós precisamos nesta área, para que nós possamos orar especificamente pela situação. E você que não vai vir aqui à frente pedir oração, vai ficar aí no seu lugar, não se disperse, mas esteja orando. Coloque a sua vida na presença do Senhor, coloque a vida daqueles que virão aqui. Você pode ser também um canal de bênção para essas pessoas. Enquanto isso, o Ministério de Louvor estará nos conduzindo em adoração.